porque uma das questões que ele estava comentando ali é sobre contrato intermitente, que eu acho que é importante falar, porque é a vertente que a maioria das empresas estão recorrendo. A grande maioria das empresas estão fazendo esse tipo de contratação, né? Que para o Ministério do Trabalho, quando faz a fiscalização, olhar no sistema do e-social, para eles é muito fácil. Então, tipo, eu acredito que é por onde eles fazem a fiscalização, o Gerson vai me corrigir se eu estiver errado, e é um ponto que as empresas me perguntam muito. Mas eu tenho um trabalhador lá que ele recebe o benefício A, B ou C, ele não quer perder esse benefício, por isso que eu não tenho como contratar, porque se eu contratar essa pessoa, ele perde o benefício, ele perde a Bolsa Família, ele perde o benefício que ele estiver recebendo do governo. Retornasse, já Retornei, estava desculpa. ouvindo os comentários que eu estava fazendo aqui sobre o que eu ia te questionar até e trazer para dividir contigo. Cara, eu ouvi o final, Bolsa Família e tal. É o que a gente ouve muito dos fornecedores, de carregadores, A e B, e por aí vai, né? Tu citaste ali um exemplo de empresa no Rio Grande do Sul, de A e B, que tinha um funcionário e hoje tem mais de 1.000 funcionários, né? Que já consegue trabalhar com intermitente, já tem um conhecimento, pegou um contador que tem um bom conhecimento dessa área da contratação do intermitente, né? Eu aprendi também contigo que contrato intermitente eu posso ter com 100 empresas, né? Tipo, não significa que eu só posso ter contrato com A, B, C ou D, eu posso ter com 100 empresas e eu não preciso ter o fim desse contrato quando eu termino o meu trabalho com aquela empresa. Eu posso continuar no cadastro dele ali, do e-social dele, por um longo período. Ele vai arrecadar os impostos nos dias que eu trabalhar com ele, através de um convite, né? Mas o que eu mais escuto Brasil afora, Gerson, são essas questões. Mas o pessoal, principalmente de carregadores, vamos lá, né? A classe mais sensível da área de eventos, né? E que eu costumo dizer, no meu entendimento, e aí podem os produtores que estiverem nos assistindo me dizer se eu estou errado ou se eu estou certo também, é a base do evento. Sem carregador não existe evento. Não é? Tipo, todos são importantes, mas o carregador é a base do evento, né? E o que eu escuto muito, Gerson, são essas questões. Mas os caras recebem benefício. Eles recebem o Bolsa Família, eles recebem qualquer outro tipo de benefício, até do INSS, e aí eles não querem trabalhar por 2, 3 dias. Porque se eles trabalharem por esses 2, 3 dias de vínculo, eles entendem que eles perdem os benefícios. E eu já escutei diversas informações, aí eu gostaria que tu me ajudasse, até nos orientasse, nos passasse essa informação, que ele perde o benefício momentaneamente, naqueles dias que ele está trabalhando. Depois, quando ele não estiver mais trabalhando, ele consegue retornar com o benefício, solicitando o benefício novamente. Como que funciona isso? E como que funciona também, por exemplo, o cara quer botar uma diária de trabalho para ele num contrato intermitente de R$ 200, mas isso se torna muito oneroso. Tem como colocar um valor menor e pagar uma diferença como um prêmio por fora? Porque eu lembro de alguma vez tu ter comentado alguma coisa, eu não sei se foi nesse sentido. Então eu gostaria que tu comentasse isso, se tu não te importar. Claro, Antônio. Vamos lá. Questão de benefício, gente. É, vocês lembram aquele resgate que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul na safra da uva do ano passado? Pois Sim. é, foi alegado isso e tal. O ministro esteve aqui e tal, e a gente disse, ministro, o problema é o seguinte, o cara tá no Cade Único, o cara tá recebendo Bolsa Família, ou o cara tá em outro tipo de benefício, e simplesmente ele não tem vontade de formalizar, o empregador dele não formaliza e tal, e acaba acontecendo coisas assim. E aí eu dei exemplo de vocês. Ministro, eventos é igual. Eu tenho um monte de gente, e o Antônio trouxe um exemplo muito claro, carregadores. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu comecei a ver carregadores. Cara, tinha muita gente no Cade Único. Tinha muita gente em albergue. Tinha muita gente em áreas de fragilidade social. Então,
Foi por isso que eu falei para o ministro. E o que aconteceu logo depois? Se mudou a legislação. A legislação hoje, ela não. Se o cara tem um vínculo de trabalho que aquela renda não prejudica a percepção da renda familiar cadastrada para o CAD único, que aí vai depender de caso a caso, ele continua recebendo as duas coisas, não bloqueia. Outra coisa que mudou, o cara estava em seguro-desemprego, entrou no contrato intermitente, né? Bloqueia provisoriamente. Qual é a orientação que eu tenho dito? Cara, contrato intermitente, em tese, é para ser extemporâneo. Por quê? Pela CLT, a intermitência não está, né, na questão da relação laboral. Está na questão do quê? Da habitualidade laboral. Né? Mas, como é que as empresas no estado do Rio Grande do Sul estão agindo? Cara, o cara tem um vínculo de emprego permanente, porque vários dos colaboradores, vocês podem chamar, né? Eu sempre chamo de empregado, de vocês, eles normalmente têm um vínculo de emprego permanente e fazem nos eventos a sua eventualidade, certo? Uma renda extra, natural, coisa tranquila. Então, o que eu digo? Cara, faz um evento, faz esse contrato intermitente. Se ele tiver algum problema na relação permanente dele, faz o quê? Faz o fim do vínculo. Hoje eu tenho trabalhadores aqui que eu conheço que tem o quê? 4, 5 vínculos intermitentes, certo? E tem um vínculo permanente. Então, de vez em quando me entra um caso aqui. Gerson, olha só e tal, o que aconteceu, salário, auxílio maternidade, sei lá, seguro-desemprego e tal. E aí eu dou o encaminhamento correto, ou pelo menos que eu consiga auxiliar e resolver a situação e trabalhar nessa forma, né? Antônio, eu falei demais e me fugiu aqui. Qual era o outro tema, cara? Eu falo muito, gente, peço desculpa. Não, era justamente isso, já, essa questão do contrato intermitente, e a outra questão era da premiação. Tipo, como que tu pode Ah, colocar o premiação. valor A, B, C ou D para um contrato dessa pessoa e pagar uma premiação para ele por fora? Como que funciona? Não é por fora, né, cara? É Não, legal. não é por fora, é legal, exatamente. Vamos lá. Assim, gente, olha só. Eu demorei para entender a área, né? Mas a área tem uma peculiaridade. Vamos falar de carregador. Carregador aqui no Rio Grande do Sul vai em torno de 100 a 120 reais. Outras áreas, outro valor a diária. O pessoal é chamado para o grupo de WhatsApp, né? E aí o que eu comecei a conversar com a galera? Cara, faz a oferta para o grupo de WhatsApp e tal, papapá, se é intermitente, cumprir aquele prazo que a lei regula, barará, barará, barará. Aí o cara me disse assim, Gerson, eu não tenho como pagar tributo sobre uma diária de 100 reais, eu vou ter um encargo de Previdência, um encargo de FGTS e outros encargos sociais e tal. Concordo? Aí eu disse para ele, cara, olha só, nos 100 reais, tu tem o valor dia trabalhado, que pode ser com base no salário mínimo ou no piso normativo desta categoria profissional, dependendo da atividade econômica do empregador. Aí tu tem repercussão de repouso remunerado, de férias,
gratificação natalina, intermitente, estou falando, né? E o que a legislação diz? Cara, tu pode criar um prêmio, uma gratificação sob tarefa, que, com a reforma de 2017, disse não incide em cargos sociais. Então, vários aqui dos empreendedores do Rio Grande do Sul fizeram isso. Então, assim, não onerou eles estão pagando a mesma coisa para as pessoas e as pessoas não estão reclamando. E ainda as pessoas têm a sua garantia previdenciária subsistida, tem um saldo de fundo de garantia que amanhã ou depois vão movimentar, né? E ainda tem outros direitos sociais. Então, é isso. Por quê? Dá para fazer isso. A legislação permite. Não é porque tu vai pagar R$ 150 de diária, R$ 100 de diária, R$ 200 de diária por determinado profissional, que tudo gira em encargo trabalhista. A legislação, se vocês fossem me perguntar assim, o que tu acha, né? Eu acho que tinha que tributar tudo, mas a lei diz que não, certo? Por quê? Podemos chegar num evento e dizer o seguinte, cara, tu tá irregular. Ah, eu consegui comprovar lá pela documentação que tu pagava 150 diária. E jogar isso como tributo? Posso. Como auditor, posso. E aí fica pior para quem está desenvolvendo lá o empreendedorismo, né? Não para nós, né? Mas poderíamos, né? Por isso, assim, em várias conversas com vários organizadores de eventos, produtores, a gente sempre disse, cara, dá para fazer isso. Aqui no Rio Grande do Sul, tá? A política foi, cara, vamos conversar e vamos tentar, em parceria, organizar a coisa. Porque no primeiro momento era bastante difícil, né? Ninguém. Assim, o segmento tinha uma lógica de funcionamento. E quando nós entramos, a gente quebrou essa lógica de funcionamento. Então a gente teve que dizer o seguinte: pá, para aí. Como é que a gente faz para fazer essa interlocução? Então foi procurar produtores, né? Teve uma grande produtora daqui que eu fui impedido de entrar no prédio. Aí eu disse para a segurança, cara, ou eu entro no prédio, ou eu pulo a roleta, ou eu volto com a Polícia Federal. Me abriram a porta na hora. Entendeu? Mas é assim. Quer dizer, se as partes não querem diálogo contigo, eu também não vou me preocupar com diálogo com as partes. Eu vou agir com a mesma força que eu for recebido. Agora, se eu for recebido com cordialidade, né, e com abertura de diálogo, a fiscalização do trabalho nunca vai estar contrária a isso. Ela está sempre apta para isso. Isso que eu quero deixar bem claro para todos os nossos interlocutores. E tem vários aqui que são meus amigos no WhatsApp já, que conversam comigo todo dia, que me pediram o link da agenda e tal, que sabem disso e poderiam até, se tivesse aberto, dar testemunho disso. Porque não é o nosso papel, não é a forma que a gente age, né? O que eu vejo em um sentimento pessoal, tá? É, falta muito conhecimento da legislação trabalhista nessas instituições. E aí eu não falo de empresas de carregadores, né, de AB e tal, eh, de produtoras, master, inclusive. Porque a gente tem que ter conhecimento da legislação. Cara, vamos lá. Uma banda internacional que vem tocar no Brasil. Vamos dar um exemplo aí. Vamos falar assim, tipo Guns N' Roses.
O que eles têm que ter de cumprimento de legislação? Quem é que sabe? Visto de trabalho. Visto de trabalho. Tu vai Pois mandar é. o Axel pegar um avião de volta se ele chegar aqui sem o visto de trabalho. Cara, eu mandei de volta o Mr. M no aeroporto. Ah, o Mr. M pode, mas o Axel não, né? Por favor, o Axel deixa ele aí que eu gosto dele. Não, eu também gosto do Axel. Eu assisti o Guns N' Roses, mas tô te dizendo o seguinte. É o seguinte, o cara tem que ter um visto de trabalho. Hoje, né, ele teria que ter a nota contratual e tal, que está meio em desuso, né? Tem aquela discussão com a Ordem dos Músicos e tal, decisão do STJ. Mas, assim, é isso que a gente está tentando propor na revisão da legislação. E aí, outros artistas. Cara, vamos lá. Aquele cara que opera o drone no evento, sabe? O drone que vai filmando, tirando a posição ali da galera que está vendo o show, do palco. Que função é essa? Está na legislação lá de artista técnico de espetáculos? Não. Então, assim, são coisas que nós, e quando eu digo nós, é Ministério do Trabalho, e todos vocês que estão na área, a gente precisa mover o mundo para discutir. E aí, assim, disso, a gente vai trazer outra discussão. Cara, e o pessoal que trabalha não no evento, mas antes e depois de montei e desmontei. Quais são as condições que a gente precisa? Pô, uma questão bastante redundante. Pega o Guns aí, que a gente tava brincando do Axel, né? Cara, na hora do fechamento do palco ali, para passagem de show internacional, a gente precisa discutir, e aí a gente precisa envolver Polícia Federal, Receita e tudo mais, cara, a blindagem disso. Quem é que pode entrar no palco, quem é que não pode entrar no palco? Quanta confusão já deu com isso? Vocês devem saber. Vocês devem ter recebido. Eu já recebi. Eu aqui tenho uma postura. Porque eu me dou muito bem com o pessoal da Polícia Federal, então eu digo para eles, ó, fechou lá? Fechou. Beleza. Não aumenta. Agora, tem lugares que eu soube que houve incidentes. E onde é que está escrito alguma coisa para regular um lado ou outro, tá certo, tá errado? Não me interessa o certo ou errado. Me interessa cara, precisa regular. Até esse limite vai, aquele limite não vai. Deixa eu repassar aqui, Gerson, que tem muitas pessoas aqui perguntando, então. Só para a gente entender, repassar de fato aqui, a doutora Mariana, o Lourenço pode me ajudar nisso também. A principal dúvida do pessoal, o regime de contratação, como é que tem que ser contratado o pessoal? O SAPO, tá? O S vamos lá, vamos repassar item a item para o pessoal entender que eles estão perguntando aqui para mim. Estou chamando até no WhatsApp aqui para repassar isso. Tá? O SAPO subordinação, o S. O A Habitualidade. Habitualidade. É que eu pulo o H para explicar para os alunos, tá? Pessoalidade, o P. P. E onerosidade, o O. E onerosidade. Ou seja, qualquer função dentro do evento que tiver um desses 4 itens, ele não pode ser. É CLT. Fato, é CLT. Não. Se tiver os. Eu vou deixar o Gerson, a resposta era dele, estou me metendo aqui. Mas se tiver os 4, é que é vínculo de emprego. Na falta de um, não é vínculo de emprego. Ou seja, se eu tenho uma pessoa se eu tenho um cargo ou alguém que trabalha de forma que não tenha pessoalidade, não precisa ser a Mariana a prestar aquele serviço. Ela pode indicar alguém, ela pode ligar para o empregador um dia e falar, empregador, né? Para o contratante, e falar, hoje eu não vou, vai o Lourenço no meu lugar. Não tem pessoalidade, porque pode ser qualquer pessoa a fazer aquela atividade. Então, já não é vínculo de emprego, porque não tem os 4 preenchidos.
Gerson, me meti no teu momento de fala. Pode continuar, desculpa. Aí, Não, Mariana, então, fosse perfeita. É exatamente isso que tu disseste, né? É o exemplo que eu dei lá do AB, do cara lá que dá manutenção a um equipamento, né? Qual é a questão de pessoalidade que ele tem lá? Não, ele foi chamado para fazer um serviço no dia X. Olha, queimou a fritadeira. Ele foi lá para fazer isso. Não importa quem é que vai arrumar a fritadeira, desde que a fritadeira esteja arrumada para o evento. Perfeito. Isso é a pessoalidade. agora, no caso de um segurança, ele é subordinado a uma determinada tarefa, pessoalidade foi ele que foi contratado, é ele que tem que estar lá. Então, preenchendo esses requisitos, não existe outra alternativa. Ele tem que ser contratado, é via CLT, o regime de contratação, e ele está sujeito, ele ou ele vai escolher, é intermitente, é temporário, seja lá como for, mas é via CLT e não tem alternativa. Seja lá o que for. Cumpriu o sapo, ele tá CLT, e não adianta a gente perguntar, mas o A e B, o segurança, o carregador, todos eles vão estar sujeitos a isso. Deixa eu contextualizar aqui. O que os empregadores e empresários têm que ter em mente é que quando a gente está diante do direito do trabalho, não é uma ciência exata, tá? Então, a gente não vai olhar, a gente não vai conseguir aqui olhar e dizer assim, ó, todos os seguranças são CLT, todos os garçons são CLT, ou não, garçom pode contratar MEI, ou segurança pode contratar MEI. Não, o que as empresas têm que fazer é analisar cada uma das atividades que tem dentro da sua empresa. Então, assim, nem todo mundo vai ser MEI, nem todo mundo vai ter como intermitente, nem todo mundo tem que analisar a função exatamente de cada um dos grupos que existem dentro de uma empresa. Então, pode ser que eu tenha metade eu preciso contratar garçons. Então, eu tenho metade dos meus garçons contratados como intermitente, porque eu faço um rodízio, enfim, eu entendi que aquilo ali cabe para eles. E eu tenho uma outra metade que eu tenho lá, que eu chamo para grandes eventos, quando existe uma demanda muito maior. E aqueles ali, de fato, são prestadores de serviço, eles são MEI, ou eles são autônomos, mas pagam, emitem o RPV e pagam o imposto como autônomo. O que a gente precisa entender, quando a gente está falando de um evento, é dividir cada uma das atividades ali e entender qual das possibilidades que aplica para cada um. Não se aplica para tudo. Às vezes se aplica para a minha empresa, para a minha atividade, porque eu faço de fato, a minha atividade de fato é eventual, mas a tua não é. Tu tens uma empresa de eventos, mas tu faz evento todo final de semana, então não é mais eventual. A minha é. Eu faço um show uma vez por mês, aí eu preciso de uma contratação, então eu posso trabalhar como eventual. Por isso que a gente precisa sempre dividir quais são as funções. E aí, depois que eu tenho bem dividido como é que é a minha atividade, quais são as funções que eu tenho, aí eu vou pensar no SAP. Então tá. Então, eu tenho meus carregadores ali. Tem os requisitos? Não tem. Porque eu chamo eles eventualmente, eu consigo contratar. Beleza, eu posso pensar no MEI, eu posso pensar no autônomo. Ou não, eu preciso deles sempre. Eu não posso, preciso que seja o Antônio que preste o serviço, eu preciso que eles estejam aqui, eu preciso daquela pessoa, eu preciso que faça de determinada maneira o trabalho. Já não pode mais ser um prestador de serviço. Então, a gente não pode confundir. E uma coisa que eu vejo que acontece muito é, eu quero contratar como MEI, mas eu quero tratar como empregado. MEI não é empregado. Então, e também tem que ter essa consciência quando eu penso em contratar prestadores de serviço. Gerson e Lourenço estão com a mão erguida aí para falar. Eu acho que o Gerson pode falar antes aí, para depois o Gerson, não, o Lourenço deve falar antes aí, para depois o Gerson pegar e dar a opinião dele em cima
da opinião dos doutores aí. Eu acho que a título exemplificativo, não, para configurar CLT, não é eu habitualmente ser um segurança, eu habitualmente ser um garçom. É eu ser habitualmente um segurança subordinado a determinada empresa. Acho que a título exemplificativo, essa é a grande diferença entre os MEIs e os CLTs. Como MEI, eu posso ser um segurança, mas eu não necessariamente vou prestar serviço sempre para a mesma empresa. Eu posso prestar serviços para a mesma empresa, mas não a título de subordinação e ordinariamente. Se eu, porventura, prestar serviço uma vez, 2 meses depois prestar serviço outra vez, eu não caracterizo uma subordinação. Mesmo que esse segurança esteja subordinado olha, vai lá e atende aqui na portaria, eu esteja determinando, ó, tu vai fazer isso, vai trabalhar lá, tu tem que começar agora a tal horário, vai terminar a tal horário. Se tu não tiver, se eu te chamei uma vez só, ele veio trabalhar uma vez só, uma vez só e nunca mais, por exemplo, para exemplificar e deixar bem claro, não caracteriza uma relação de CLT. Desculpa, estás totalmente equivocado. Mariana, primeira coisa, assim, em relação à relação, tá? A habitualidade, ela não se dá num prazo relativo temporal. Se eu te chamo para trabalhar comigo de 2 em 2 meses, um determinado período, eu começo a comprovar a habitualidade. Então, isso é uma questão que a gente tem que discutir no âmbito da análise jurídica daquela avaliação da empresa. E isso a gente faz. Porque todo banco de dados que eu pego em relação a toda a fiscalização que eu faço, eu baixo. E eu cruzo uma com outra para dizer, olha só, esse cara trabalhou também aqui, esse cara trabalhou também aqui, esse cara trabalhou também aqui, tá? Então, assim, a nossa fiscalização não fica no âmbito de um determinado evento, tá? Então, só para deixar ciente, assim, quem está nos ouvindo, que a gente faz isso, tá? Ela não é estanque naquele evento, ela retroage a todos. Então, o nosso banco de dados vai desde 2022, certo? Então, eu pego o mesmo evento, por exemplo, é a primeira comparação, o mesmo evento, fizemos 23, fizemos agora 24, 23, 22. Eu tenho esse banco de dados dele. Desse banco de dados, eu tenho os outros bancos de dados dos eventos que a gente trabalhou. Se houver correlação na mesma empresa, a gente vai apontar, né? E, claro que isso, hoje a gente não precisa retroagir muito tempo, né? É tempo rápido. Doutor, Lourenço, eu discordo um pouco do senhor, tá, em relação a essa questão. E por quê? Eu acho que a temporalidade, né, também, e essa questão de habitualidade, ela não está distrita a um limite mínimo, né? Olha só, o intermitente, ou a forma de contratação que for, ela tem que ser distrita a uma relação temporal de trabalho. Então, eu não consigo entender, sabe? Se eu puder até melhor me precisar aonde eu quis chegar com a sua indagação, ficaria mais claro para mim poder responder. Bom, eu tava tentando esclarecer que a habitualidade não é vinculada ao exercício de função de ser um segurança. Bom, eu sou sempre um segurança, mas sim numa relação de subordinação, numa relação com um empregador, com um colaborador. Foi nesse sentido. Tá, mas o senhor consegue me dizer um segurança que não tem subordinação? Mas Vamos lá. pode acontecer de um segurança não ter uma relação de subordinação eventual a um mesmo contratante.
Não. E Se pode eu contratar um só segurança... trabalhar de uma única vez. É nesse sentido. Vamos lá. Quando o senhor fala em segurança, o que isso quer dizer como segurança? Nós estamos falando de vigilante, nós estamos falando de vigia, nós estamos falando de porteiro, porque a gente tem que entrar no CBO e ver a classificação desses profissionais e ver a qualificação necessária para ele, né? Por exemplo, se a gente falar de vigilante, nós estamos falando de uma legislação que ele tem que ter porte de arma, registro na Receita, na Polícia Federal e toda uma especificação. Então, é muito difícil, assim, eu só diz segurança, mas segurança quem é? É um vigia, um porteiro, é quem? Qual é essa figura jurídica do segurança? Qual é o CBO dessa pessoa? Como é que a gente trabalha essa situação desse profissional lá dentro desse evento, desse show, sei lá, o quê? Entendeu? Então, assim, não é uma coisa assim, dá para classificar, desculpe, de forma genérica, mas a gente precisa ter as especificidades da coisa para tal. Olha só, vou te dar um exemplo. A gente está desenvolvendo aqui agora um processo, e aí, não sei se a pessoa está aqui, tá? Com uma empresa de AB. A gente começou isso no início do ano. Eles começaram a fazer uma turma para colocar pessoas com deficiência para atender em estádio de futebol. Que eles fazem o gerenciamento das áreas aqui de estádio de futebol. Então, essa empresa, em parceria conosco, com outra empresa aqui que administra restaurantes, que foi de uma pessoa que passou dificuldade na vida, que nos forneceu a cozinha e tal, a gente está conseguindo formar pessoas para atender deficientes dentro disso. Pô, isso é uma construção de um projeto que a gente começou lá atrás, brigando com todo mundo. E a gente está fazendo isso aqui no Rio Grande do Sul. Sabe? E é isso que a gente quer levar para o Brasil. A gente quer uma construção de parceria. Não é ficar discutindo a relação laboral. Então, cara, a relação laboral está escrita na lei. Não tem que discutir relação laboral. É assim, é mais ou menos como eu passar num pardal que é 80 por hora a 90 por hora. Eu vou ser multado, ponto. Eu vou entrar com recurso? Vou. Aí o cara vai dizer, a aferição não, era menos 7%. Não tem 7% ali. Vou pagar multa. Vou entrar na justiça. É isso, gente. Eu não posso ser mais explícito do que eu estou tentando ser, certo? É mais ou menos assim como foi descrito alguns anos atrás. Brasil, ame ou deixe. A lei é essa, o Ministério do Trabalho não tem como passar por cima da lei. Nossa incumbência é cobrar o cumprimento da norma. Todos os normativos levam à interpretação que eu tentei trazer para vocês até agora. Existem coisas que a gente entende que precisa ser mudado, que pode melhorar o segmento de vocês? Sim. Né? Agora, há uma necessidade que vocês se organizem para pressionar o poder central, e esse poder central não é o Gerson. O Gerson já está fazendo isso pelos canais que ele tem apropriado. É o Ministério da Cultura, a Presidência da República, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, as articulações políticas de vocês junto ao Congresso Nacional. Isso é importante, gente. Não se resolve as coisas só pelo um único viés e um único caminho. O meu caminho eu estou tentando fazer ao máximo. O Antônio tem acompanhado, tem outros colegas que também têm acompanhado diretamente, mas não sou eu que vou resolver isso sozinho, né?
O Antônio tá com a mão levantada aí, Antônio. Fala aí. Até porque já está 1h30 aqui, o pessoal ainda perguntando, o pessoal ainda não entendeu direito. Vou dizer uma coisa para vocês. Pode ou não pode? Eu tenho uma empresa de segurança, pode ou não pode ter e-mail? Eu tenho empresa de RB, eu posso ou não posso? Se eu tenho um cara lá que trabalhou só um dia para mim, ele chegou em cima da hora lá, entendeu? Não chegou em cima da hora, cara, não existe isso. Olha só, cara, toda relação laboral tem que ter um contrato, tem que ter um contrato prévio. Ah, chegou em cima da... Cara, faltou um cara, eu chamei. Cara, é teu empregado, velho, te vira. Assume a responsabilidade. Os caras acham que, não, eu vou fazer um evento. Aí, eu mandei no WhatsApp, preciso de 300 pessoas. Faltou 25. Aí eu botei no outro grupo de WhatsApp, preciso de mais 25. Cara, o problema é teu. A lei não tá aí para resolver esse problema. Esse problema é teu. Uhum. Te vira. E tu vai ser multado. Por quê? Não deu tempo de registrar todo mundo. O E-Social é um dia antes e tal. Cara, fala com o teu contador. Se o teu contador é inábil, troca. Procura outro, mais habilidoso. Ou manda um WhatsApp para mim. O fato hoje é, independente da posição da ABRAP, da Abrafesta aqui, o fato é, a massa mesmo de eventos, ela acaba tendo que ser CLT. Na realidade, para o Ministério do Trabalho, hoje, a massa é CLT. A massa, a gente está falando, é o pessoal que faz controle de acesso, o pessoal que trabalha no bar, passar de segurança, carregador. Bom, desculpa aí. Eu acho que está errado. Não é a massa, não é o Ministério do Trabalho, não, cara. Eu acho que vocês passaram muito tempo sem cumprir a lei. A lei que é clara. E vocês não cumpriam. Eu acho que vocês têm que enxergar o umbigo. É diferente, cara. Não, Gerson, só vamos partir do princípio seguinte. A gente combinou aqui, é uma troca de informações. Ninguém está aqui para mudar a cabeça do Gerson, em hipótese alguma. A gente cara, tu não está mudando a minha cabeça, cara. Troca de ideias, conhecimento. Não, desculpa, João. Certo. Bacana, entendi. Não, desculpa aí. Não é uma questão de mudar a cabeça do Gerson. É uma questão de, cara, entender a legislação. Eu acho que o setor, desde que eu comecei a atuar no setor, o setor não entendia o que era a legislação. Nós começamos a cobrar a legislação específica. Bom, para mim, não muda nada se vão cobrar ou não vão cobrar. Eu vou cumprir o procedimento da legislação trabalhista. Entendeu? É isso. A única coisa que eu não quero e não gosto, né? E quem me conhece sabe disso. Cara, eu não quero autuar ninguém. Eu não quero criar conflito. Então, eu antes oriento. Cara, olha, o Ministério do Trabalho cobra isso. Bom, se tu vai te adequar, tranquilo, beleza. Se tu não vai, cara, as consequências advirão em um determinado momento. Simples. E aí, Antônio? Não, eu ia fazer um comentário que eu acho que une um pouco o que o Gerson está falando, que a doutora Mariana falou e o doutor Lourenço acho que também chegou a comentar, que é a legislação trabalhista, ela tem esse viés de ser interpretativa. E aí, o trabalho do Gerson como fiscal é ir lá e fazer aquilo que ele enxerga, e o trabalho dos doutores é ir lá e fazer a defesa do seu cliente. Mas o que eu consigo visualizar hoje no nosso setor é uma questão que ela vai um pouco além da questão dos advogados e uma questão até do próprio Ministério do Trabalho, que eu trago para vocês, que é o departamento contábil de cada empresa. Eles têm que estar mais preparados para poder orientar os seus clientes de como fazer e qual o tipo de contratação que é o ideal para ser feito naquele local, para aquele evento. E isso, eu estou falando para vocês, que eu vejo que, às vezes, o contador ele chega e fala, não, faz a tua contratação para o prazo determinado. Por quê? Porque ele não sabe fazer a contratação num prazo intermitente. Então, eu acho que assim, é uma questão que a gente vai ter, como o próprio Gerson falou, que lutar, levantar essa bandeira para que essas questões de segurança do trabalho e legislação trabalhista em eventos sejam modificadas.
porque senão o que se tem é a legislação, um ponto final. Tá, mas Então, eu acho que a gente pode partir para um outro momento depois, porque o pessoal está querendo entender. Hoje, o que eu faço? Porque a legislação vai levar um... mesmo que tudo ande maravilhosamente bem, a gente vai demorar um tempo para isso modificar, entendeu? E o pessoal realmente, eles estão perdidos. Não é uma questão, vocês fazem errado. O mercado, ele se criou assim. Tudo que a gente entende por evento hoje, ele nasceu desse jeito. O mercado, ele existe, ele é gigante, o mercado de eventos, ele emprega, ele sustenta muita gente. Eu faço isso há quase 3 décadas. Eu vi muita gente pagar faculdade, se formar, ter filhos, e tá ali, entendeu? E eu sei que muita gente não teria tido filhos, não teria pago faculdade e tudo mais, se não fosse esses eventos. Ele movimenta, gera muita riqueza, e esse mercado, ele nasceu assim. Para ele mudar, para ele se adaptar à legalidade, entendeu? Para ele entrar na legalidade, ele tem que mudar radicalmente. O mercado, ele tem que mudar, entendeu? Por quê? Porque é inviável para a grande maioria dos eventos ele se adaptar assim. Te vira. Legal, é muito... e dá para entender o te vira do ponto de vista legal, mas do ponto de vista prático ele não existe. É simples. A maior parte dos eventos, a margem de lucro, ela tem uma casa só. Ele gira ali em 5%. Quem ganha 10% no evento é muito. Se tu aumentar o custo do staff em um evento, tu matou metade dos eventos. Se tu não conseguir ter a agilidade de diminuir o custo do staff em cima da hora ou aumentar em cima da hora, tu matou metade dos eventos, entendeu? E isso é a realidade dos eventos. E fazer isso com o Te Vira, ele não vai acontecer. Isso é fato, ele não vai acontecer. Não tem como chegar lá para o pessoal lá do A e B e dizer para ele, olha só, o evento é amanhã, eu quero hoje te pedir para te botar mais 30 segurança, mais 30 garçons, e esperar que ele vá chamar o contador dele na sexta-feira às 4 horas da tarde e contratar mais 30 pessoas, ou que ele já tenha isso contratado. Não tem isso, a realidade não é essa. A gente entende isso, está tudo certo, a gente está aqui só para tentar entender. Então a gente quer entender o seguinte, que o mercado tem que fazer agora? Olha só, gente, o Ministério do Trabalho está aí, ele vai fiscalizar cada vez mais, está todo mundo sujeito. O ideal é vocês conversarem mais com os seus contadores, com os seus advogados, organizarem a forma de contratação e limitar lá no evento. Gente, eu posso oferecer para o teu evento uma quantidade X de garçons. Se tu precisar mais, já saiba, eu não vou te atender, entendeu? E tu está sujeito a isso. Entendeu? Só que o pessoal vai ter que aprender isso. A realidade o pessoal vai ter que aprender isso. O que não é o que acontece hoje. Mudou. Para fazer isso, tem que mudar a forma de funcionamento dos eventos. Isso é fato, entende? Ô, João, eu só não terminei de concluir ali, pessoal, e aí eu passo a palavra para a Mariana e depois acho que é o Gerson, não lembro quem estava na sequência, eu acho que é primeiro a Mariana e depois o Gerson, né? Foi isso, né, doutora? Só para concluir o que eu estava dizendo para vocês, assim, eu entendo toda essa percepção, eu entendo toda essa preocupação da área de eventos, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, nos eventos que eu atuo, e aí não é o Gerson que me orienta, não é, a gente tem uma parceria, a gente tem uma amizade, eu me consulto muitas coisas que eu tenho dúvidas, eu vou lá e pergunto para ele, e muitas vezes eu nem digo para que é, só digo, Gerson, isso, assim, assado, pode ser, pode não ser, e ele vai lá e me orienta. Então, assim, uma coisa que eu tenho percebido, João, é que nós aqui hoje, dentro do Rio Grande do Sul, já temos essa caminhada um pouco mais avançada que os demais locais, que as demais praças. Então, quando eu falo nós aqui no Rio Grande do Sul, eu sei de empresas de carregadores que os caras têm todos os funcionários registrados no E-Social, com contrato intermitente. Eu sei de empresa de A e B que se ela tiver que amanhã entrar com 30 pessoas, o contador dela vai estar disponível para ela. E é o tipo de contratação que ela tem com o profissional dela, não me diz respeito, né? Mas ela vai ter esse contato com esse contador ou com o advogado, e amanhã, quando ela tiver 30, ela vai entrar. Mas qual é o custo disso para o evento? Aí entra uma questão que não cabe a mim, Antônio, nas questões de segurança do trabalho, ficar pensando. Isso
cabe para o produtor do evento, para o dono do evento. É óbvio que eu entendo que tem custo, entende? Mas eu vou sempre orientar aos meus clientes a fazer da forma que não dê dor de cabeça. E hoje o Gerson pode, depois que a Mariana falar, me corrigir se eu estiver errado novamente, Gerson, mas hoje dentro da nossa praça, dentro dos nossos eventos, dos grandes eventos que acontecem aqui, as irregularidades, elas são muito menores que irregularidades de anos atrás, justamente por esse trabalho em conjunto, por essa percepção e por, principalmente, as produtoras acordarem e enxergar e dizer, não, olha só, se eu fizer assim, eu vou me incomodar, então vamos fazer dessa forma, vamos orçar dessa forma. Agora eu vou passar para a Mariana, que eu acho que eu já falei o que eu tinha para concluir, e muito obrigado. O que eu acho, João, que a gente tem que deixar aqui dividido é que, primeiro, tá? Estamos em posições com interpretações, como o Antônio falou, naturalmente, que caminham para lados diferentes, né? E, felizmente ou infelizmente, a legislação nos permite isso. Não é à toa que a gente tem tantas decisões judiciais diferentes, né? Que a gente tem processos iguais, idênticos, em que um processo é procedente e um processo é improcedente, porque a pessoa que está lá atrás julgando são pessoas diferentes que interpretam a legislação de forma diferente. Então, muito provavelmente a orientação que eu dou para o meu cliente pode ser diferente da do Lorenzo, que pode ser diferente da forma do Gerson interpretar a lei. O Gerson, pelo papel dele, tem uma visão legalista da lei, ele é obrigado a aplicar a lei, ele não pode, como a gente, achar mecanismos, ele tem que, se ele identificou que tem vínculo de emprego, ele é obrigado a autuar. Estou aqui falando de uma forma bem genérica, me metendo na tua posição, tá, Gerson? Só para que deixe claro. E a gente também não está aqui para resolver procedimentos internos da empresa. Então, se chegou no momento do evento e faltou profissional, e aí o que eu vou fazer? Aí é que realmente é o te vira. Não é o te vira, é porque daí é um problema do empresário que ele tem que resolver. A gente está aqui para explicar as formas de contratação e o que a legislação nos entrega hoje. Como todo mundo sabe, a legislação não atende os eventos e a gente busca formas de minimizar os problemas que a gente enfrenta. E como é que a gente minimiza isso? Cada empresário tem que entender o seu negócio, tem que entender o que eu tenho ali dentro e se aplica para mim. Eu não posso dizer, eu aqui, pode contratar todos os seguranças como MEI, pode não contratar. A gente precisa analisar cada atividade, cada contratação, cada formato, se é eventual, se tem personalidade, se não tem. E aí a gente vai conseguir entregar. Hoje, o que eu posso usar? Eu posso usar o MEI, eu posso usar o intermitente, eu posso fazer uma contratação por tempo parcial, eu posso fazer um contrato por tempo temporário, eu posso fazer um contrato por prazo determinado, se é uma empresa que só que faz eventos num curto espaço de tempo. A gente pode trabalhar nisso, desde que entenda cada uma das atividades. E eu vou falar mais uma coisa que eu percebo aqui pelos meus clientes daqui de Santa Catarina, tá? Quem vai fazer a análise, com todo respeito a todos os contadores muito competentes que eu conheço, é o advogado. O contador, alguns contadores têm um conhecimento muito acima, mas é o advogado que vai dizer para vocês isso aqui cabe, isso aqui não cabe. E acaba que as empresas confiam muito, muito, muito na contabilidade, que não tem esse papel de te dizer como é que tu pode fazer, de te entregar a documentação, de te explicar como funciona a legislação. O papel da contabilidade é pegar o documento e passar para o e-social, e fazer os registros, e solicitar os documentos, os documentos necessários obrigados pela legislação, né? Então, assim, cada empresa precisa fazer parar e entender sua atividade, as funções que tem ali dentro, se tem o sapo, se não tem o sapo. Tem o sapo, CLT, não tem conversa. Ou assume o risco. É isso que eu falo para os meus clientes aqui. Ah, mas eu não tenho como contratar, mas é muito caro, mas é isso. Então, a gente vai ter que assumir o risco. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou me preparar.
eu posso receber processo com pedido de vínculo de emprego, eu posso ter fiscalização com multa e autos de infração, depois do auto de infração, eu ainda posso sofrer uma ação civil pública, eu posso ser obrigado a assinar um TAC, qual é o que isso que eu estou correndo por não seguir a legislação ou por não me adequar? Porque quando eu entendo como que funciona a legislação, eu consigo talvez me adequar. Então eu vou contratar dessa forma, porque aqui eu consigo encaixar dessa forma, ou não, né? Então, o que a gente precisa mesmo é entender a legislação, que é o SAP. Tudo gira em torno do SAP. Pode falar, Mariana. Gerson, antes adorei tua fala. Deixa eu te colocar mais uma pergunta. Tu me disse uma coisa. João, só antes de complementar, assim, só queria fazer um adendo para Mariana. Mariana, tu sabe que quando eu comecei a fiscalizar aqui, eu peguei um monte de gente trabalhando em evento, recebendo seguro-desemprego. O que aconteceu? Processo penal. Para o empregador, por fraude, e para o trabalhador, para devolução do seguro. Hoje, aqui não acontece mais isso. Acontece com quem? Empresas que vêm de fora do Rio Grande do Sul para atuar aqui. Um evento nacional que vai ter, que o cara acompanha e tal. Tem acontecido ainda. Mas as empresas do Rio Grande do Sul, isso terminou. Por que será? Gerson, junto aqui vem a pergunta que o pessoal está perguntando, e cooperativas, tá? As cooperativas de trabalhadores, tá? Eles estão perguntando até onde isso pode também, o pessoal está perguntando junto aqui, já é a terceira pergunta nesse sentido. Cara, toda cooperativa legalmente constituída, se é cooperativa de trabalhadores, ela é permitida trabalhar, cara. Normalmente, aqui nós temos empresas, cooperativas que fazem coleta de lixo e tal, ok, sem problema nenhum. Estão regularmente contratados. Cara, o vínculo de emprego tá na questão, como a Mariana também reforçou, a minha brincadeira do sapo, que eu faço com meus alunos, é o sapo. Cara, se tiver os requisitos de emprego, é sapo. Agora, a cooperativa não. O cara é filiado, né? Associado lá da cooperativa. Temos uma oportunidade de trabalho nesse sábado aqui, no evento XYZ, vamos coletar lixo, vamos fazer montagem, não sei o quê. Ok. Nós vamos analisar a situação fática lá. A cooperativa está regularmente constituída. A cooperativa funciona da forma disposta na legislação. Ponto. Tranquilo. Cara, João, o que as pessoas precisam entender é que todas as formas dispostas na legislação de contratação são permitidas, são lícitas, certo? O que a gente trabalha é com aquilo que não está correspondendo diretamente ao que a lei diz, né? Por quê? Em todos os normativos, tu vai pegar a lei do estádio, né? Tu vai pegar a cooperativa, tu vai pegar terceirização, não sei o que, diz o seguinte, cara, se estabelecidos os requisitos do artigo 3º da CLT, que é o tal do sapo, que eu brinco, empregado é. Então, é isso que todo mundo tem que ter presente isso. E eu concordo muito com a Mariana, que ela diz assim, cara, às vezes falta assessoria técnica, sabe? E essa assessoria técnica é um consultor jurídico que pode dar. Nós mesmos, Ministério do Trabalho. Cara, o Ministério do Trabalho não morde. Podem procurar o Ministério do Trabalho, sabe? Não tem problema, a gente vai responder. Cara, a minha dúvida é essa. Se eu fizer isso, dá certo? Se eu fizer aquilo, dá errado? Nós vamos responder no âmbito do Ministério do Trabalho, que o Ministério do Trabalho entende. E ele tem toda a condição de consultar um outro profissional e dizer, olha, o Ministério do Trabalho me diz tal coisa, mas tu acha que eu posso? Tu acha que dá certo? Não, dá para fazer de tal forma, não é bem assim, o Ministério do Trabalho entendeu errado. E tudo bem, é vida que segue. Cada um de nós pode interpretar dessa forma, sabe? Então eu concordo muito com a Mariana. A Mariana tem toda a leitura perfeita da situação. É bem isso, né?
Como o Antônio tem feito essa parceria conosco aqui em relação à saúde e segurança, em relação... Olha, teve um momento na vida que o Antônio me disse assim, Gerson, eu cobro o tipo de contrato? Eu disse, Antônio, não é contigo, cara. O cara contrata do jeito que ele quiser. Quem vai cobrar sou eu. Se eu acho que está certo, eu acho que está errado. Quando eu digo eu, cara, é claro, é minha equipe, né? Eu tenho um grupo de auditores trabalhando comigo, fazendo as fiscalizações. Por óbvio que boa parte dos eventos eu estou presente, mas às vezes não consigo. Mas por óbvio. Eu disse, Antônio, não, cara, o que eu preciso de ti? Cara, o cara que vai fazer trabalho em altura está credenciado para trabalhar em altura. O cara que vai fazer trabalho em eletricidade está credenciado para eletricidade, etc, etc, etc. Ok, beleza. Ah, se ele entrou porque é autônomo, porque é MEI, porque é não sei o quê. Cara, isso é problema da fiscalização do trabalho. Não é teu. Tu contratou, tu tem um contrato, o cara te mandou o contrato, né? Quando eu digo pro Antônio, né? Porque ele normalmente ele é contratado pela produtora principal para intermediar essa interlocução conosco, né? Então, pô, veio o contrato, assinou, vai fazer tal atividade, tal, pá, os requisitos da atividade, aí, cara, eu vou cobrar dele lá os requisitos. Mas como é que isso. a produtora vai fazer para se proteger? É a pergunta. É uma das outras perguntas que estava anotada aqui, inclusive para vocês. O que acontece? E isso de norte a sul, tenho visto essa pergunta. A produtora brigando, que ela quer se proteger de uma maneira que ela vai conseguir viabilizar o evento, entendeu? O prestador de serviço lá dentro, as empresas que colocam os staffs, elas estão tentando fazer o que dá para se encaixar no orçamento do evento, na nota que eles têm lá, na fatura que eles têm com a produtora e coisa e tal. Chega a produtora do outro lado lá, aperta. Então, como é que a produtora, o que ela pode fazer? Legal, o Antônio não é o negócio dele cobrar o contrato. O Antônio, nós estamos João, falando. Como é que ela se protege nisso? Posso te explicar? Uhum. Nós vivíamos uma situação no Brasil até 2017, quando entrou a reforma da Lei 6.019, tá? Que quebrou o enunciado 331 da CLT na questão de terceirização e criou um problema para todo contratante de serviço. Ninguém se deu conta disso. O artigo 4A diz o seguinte: o contratante principal é responsável pela cadeia que ele contrata. Então, a produtora principal do evento, ela pode ser autuada por todo mundo que tivesse em formalização de vínculo de um evento hoje, pela lei. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente resolveu se aliar às produtoras e fazer o seguinte, cara, como eu sei que o evento é grande, como eu sei que tem uma cadeia grande, a gente vai começar a trabalhar de baixo para cima, ok? As que toparam, beleza. As que não toparam, eu autuei tudo. Eu pegava um evento que tinha 500 pessoas, eu autuava a produtora. Tá? Então, tu imagina o valor das multas, né? Beleza. Em outros lugares do Brasil, isso não aconteceu igual. Por quê? A Lei 6.019 diz isso, cara. Agora, aí é uma articulação política. Vão mexer na lei. É isso que eu estou dizendo. Nós trabalhamos dentro do regime da lei. E existem segmentos que se mobilizaram para mexer e derrubar o enunciado 331, que eu acho que ele era muito mais benéfico, quando falava atividade meia e atividade fim. Hoje, nós temos que não há isso. E no 4A fala a responsabilidade principal. Então... Mariana. Ô, João, eu acho que respondendo a tua pergunta, como que as empresas, como que as produtoras fazem para se proteger, não existe como fugir da responsabilidade. A responsabilidade vai ser subsidiária. A partir do momento que tu terceiriza, trazes alguém para prestar serviço dentro do teu evento, da tua empresa, tu passas a ter responsabilidade subsidiária pelo que acontece ali dentro.
Mas a forma de se proteger é fiscalizando, é tendo contratos bem feitos com aquela empresa que vai prestar o serviço. Dentro dos contratos, previsão de possibilidade, por exemplo, de retenção de valores em caso de descumprimento da legislação trabalhista, de apresentação mensal da documentação, dos documentos ali que o Antônio falou no início, a cobrança da entrega dos documentos, a contratação de empresas idôneas. A gente sabe que na prática, né, João, o setor de eventos é um setor muito informal, né? Como tu estavas falando ali, tá todo mundo correndo, as empresas, especialmente as de terceirização, a grande maioria, são empresas muito pequenas, que de fato não tem condições de contratar CLT todo mundo, não conseguem ter o capital social de acordo com o que determina a lei para a quantidade de empregados. A gente sabe de tudo isso, né? Na prática, a prática é muito diferente do mundo real que a gente espera, infelizmente. Mas a gente tem que chegar o mais perto disso e dar prioridade para empresas que tenham, ou que pelo menos estejam muito mais próximas do cumprimento da legislação. E aí eu sou uma produtora e eu quero contratar, terceirizar algum serviço, a minha única forma de me proteger é fiscalizando. E aí, isso, é cobrar os documentos, de repente, mandar alguém na empresa para ver se está cumprindo a legislação, solicitar todos os contratos e entender quais são as formas de contratação daquela empresa, solicitar que mensalmente pague-se e envie os comprovantes de pagamento da legislação e etc, e tal. Então, fiscalizando é a forma que eu tenho de pelo menos minimizar ou de estar preparada, né, caso eu receba algum problema. E ainda assim, mesmo as empresas que fiscalizam e que são controladoras com a prestação, com a terceirização, ainda assim podem sofrer algum tipo de prejuízo, né? E podem ter algum problema se, por exemplo, tiver algum acidente de trabalho, ou se tiver algum descumprimento da legislação que não esteja tão visivelmente na documentação que eles recebem mensalmente. Lorenzo. Eu acho que complementando o que a doutora Mariana falou sobre um devido compliance e governança das empresas, também buscar o devido treinamento e orientação para os fornecedores, os devidos manuais, também muito cuidado com a retenção de pagamentos, dos valores, estabelecer retenção como garantia do cumprimento das obrigações, pagamentos vinculados ao cumprimento, apresentação de documentos que comprovem, enfim, como a doutora Mariana, a devida governança. E um ponto que a Abra Festa vem lutando muito é a questão do devido treinamento, seja do chão de fábrica, como a gente brinca, seja como o devido treinamento dos fornecedores de médio e alto ticket, para que todos estejam bem alinhados e também bem alinhados com a fiscalização do trabalho, como também o Gerson põe. E uma outra questão também que eu acho que vem a contribuir, gente, com a fala de vocês todos, né? Como eu disse ali no início, a gente sempre aprende, né? É fantástico isso, né? Essa troca. Às vezes a gente se exalta, fala um pouco, mas é a forma que nós, gaúchos, também temos de falar é assim. Mas uma coisa que eu acho bacana dividir com vocês é a seguinte informação. As produtoras hoje, as grandes produtoras, e os grandes eventos que eu tenho feito pelo Brasil afora, eles estão sendo orientados por mim da maneira com que eu aprendi nessa caminhada do mundo de eventos. Então, a grande maioria das contratações dessas empresas, desses fornecedores, é feita da forma dentro da CLT. A grande maioria. Carregadores, limpeza, segurança, montadores. Essa grande maioria ela já está
dentro da regularidade, né? E a forma com que a fiscalização é feita dentro do Rio Grande do Sul, ela é uma forma educativa. Como o próprio Jefferson falou, não sei se vocês observaram ali quando ele disse, olha, eu procuro a produtora, quando a produtora abre as portas, eu vou lá e faço um trabalho de conscientização, faço palestra, eles me chamam, eu marco, eu tenho agenda, eu dou um jeito para poder falar com todos esses fornecedores. E isso faz com que esse canal aberto que ele tenha, por exemplo, eu não vou citar nome de empresa, vocês viram que eu não citei nome de empresa nenhuma, né? Para não ser, não deixar nenhuma empresa de fora e não ser antiético, mas eu vou citar situações. Eu sei de empresas de carregadores, por exemplo, que entraram em contato com ele, o dono da empresa, e foi, né, lá na Mauá, acredito eu, conversar com o Gerson pessoalmente para saber, cara, eu tenho uma empresa de carregadores e eu trabalho com uma média de 100 carregadores. O que eu preciso fazer? Como que eu tenho que contratar essas pessoas? Tu pode me orientar? Então, para vocês verem, tipo, mas isso vai onerar. Cara, o cara não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em estar regularizado. Então, eu enxergo também que muitas vezes, muitos prestadores de serviço, eles batem nessa tecla, porque se o produtor, quem está contratando ele, abrir esse precedente, ele vai fazer sempre da maneira irregular. Porque ele sabe que se ele chegar lá para o produtor e dizer assim, eu não tenho como contratar assim. Pois é, mas o risco de ter uma fiscalização. Pois é, mas então eu não vou fazer para ti. Aí o produtor vai lá e contrata aquela empresa. Então, eu tenho percebido que as produtoras nas quais eu tenho trabalhado e atendido Brasil afora, eles têm se preocupado com isso. De trabalhar, eu também não vou citar o nome de uma produtora que hoje está fazendo isso nesse momento, trabalhar o fornecedor. Trabalhar o fornecedor para que ele esteja regularizado, para que ele tenha aquelas pessoas contratadas numa maneira que atenda e que não tenhamos esse conflito diante de uma fiscalização. Porque uma fiscalização, não só o Jefferson, qualquer auditor fiscal que bater numa fiscalização num evento, ele vai fazer o trabalho dele, ele vai fazer o levantamento dele. A produtora gastou com uma empresa de gestão e segurança do trabalho que tentou orientar, fazer a orientação da maneira correta, se ela vai seguir ou não são outros 500. E aí, se o trabalho do Gerson for um trabalho tranquilo de olhar e dizer, não, tá tudo certo, ótimo. Agora, se não for, é o trabalho que a doutora Mariana e o doutor Lorenzo vão ter lá na frente para ter que fazer toda uma defesa para aqueles autos de infração. E que muitas vezes não são poucos. E muitas vezes não é fácil de atender, fazer a defesa. Então, eu visualizo isso, assim, a fala que o Gerson fez ali sobre a questão das produtoras abrirem as portas é nesse sentido. Aqui nós temos esse entendimento. Agora, em muitos outros locais do Brasil, nós não temos esse entendimento. O Ministério do Trabalho ele vai lá e ele vai direto na produtora. Então, ele já deixa de ser um trabalho. Eu não estou dizendo, Gerson, que é errado a forma, essa forma correta ou essa forma errada, não. O que eu quero dizer é que o teu trabalho diante dos nossos olhos aqui no Rio Grande do Sul ele é um trabalho muito mais educativo do que punitivo. Em outros estados, a gente tem o contrário. A gente tem um trabalho muito mais punitivo do que educativo. Eu, Antônio, vou aproveitar teu gancho para dizer o seguinte, né? Quando a gente começou, cara, a gente teve que ser enérgico, né? Por quê? Eu precisava dar um efeito. E quando eu identifiquei, no primeiro evento que eu fui, quase 800 pessoas, sem quaisquer formalização, 800 pessoas, certo? Eu disse, cara, esse troço tá errado. E lá, eu disse pra minha galera, autua todo mundo. E isso repercutiu no mercado. Bom, alguém tinha que pagar o pato. E foram aqueles que estavam nesse evento. Dali para frente, eu consegui abrir a porta com as produções.
Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, em boa parte dele, eu ainda tenho um bom contato, a gente conversa, a gente dialoga, o pessoal me procura, e não só as produtoras, empresas subsidiárias que prestam serviço, exatamente tudo isso que o Antônio colocou. Todos conversam comigo, meu celular é aberto, né? Então, todo mundo me chama, às vezes alguém me diz, posso te mandar teu contato para fulano? Pode, cara, manda aí, diz pro cara me chamar no WhatsApp aqui, que assim que possível converso com ele e tal. Isso. Então, o que eu acho? Se precisa exatamente é trabalhar disso. Cara, a lei está ali, a lei está clara, né? Divergência de interpretação entre o Ministério do Trabalho e jurídicos sempre vai ter, entre Ministério do Trabalho e contabilidades sempre terá e tal. Não tem problema não, cara, ninguém está aqui para brigar por isso. É justo e é lícito, certo? Agora, assim, no âmbito do Ministério do Trabalho, foi a brincadeira que eu fiz com vocês desde o início. Cara, se sapo há, empregado é. Essa é a interpretação do Ministério do Trabalho. Se vocês forem revisar todos os normativos do Ministério do Trabalho, ofícios circulares, instruções normativas e tudo mais, que vão esclarecendo a relação dos vínculos laborais de todas as formas dispostas na legislação, vão nessa linha. Vão nessa linha. Então, eu não posso pedir para um auditor que interprete de forma diversa. Porque ele vai responder, são servidores públicos, né, administrativamente por isso. Caso o faça e não seja lícito essa interpretação. Então, porque, assim, embora eu esteja falando com vocês, nesse tempo todo, raras foram as empresas que eu efetivamente fiscalizei. Porque eu estou nos eventos, eu notifico as empresas, mas quem fiscaliza é a minha equipe. Quando eu emito a notificação e tal, mesmo que a recepção de documentos são minhas, eu passo para a minha equipe. Por quê? Para ter isenção. Porque eu conheço o mecanismo, eu converso com os empregadores e tal. E a minha equipe não. Então, é a minha equipe que faz. Depois, eu notifico várias outras através de e-mail eletrônico. Olha, pelo credenciamento, pelo levantamento físico que nós fizemos no evento e tal. Aí eu notifico outras, né? Quando eu digo eu, nós, né, notificamos outras. E quem atende? A minha equipe. Eu não faço mais fiscalização de campo de dar sequência a notificar empresas e tal. Por quê? Porque eu faço a interlocução com todos vocês. Então eu separei isso. Então a minha equipe, e eu tenho uma equipe grande hoje, eu acho que já tem 20 auditores já vinculados a essa área, de, né, dentro de Porto Alegre e fora, fazendo isso. E os colegas que tomam isso, e eu faço a conversa com produção daqui, do evento X, do evento Y, às vezes não, às vezes é de supetão mesmo, porque entrou alguma demanda referente ao evento. Mas é dessa forma, assim, que a gente tem agido. Tá? Eu acho que a gente já chegou às 21 horas, né? Isso que eu ia colocar para vocês aqui, a gente já passou um pouquinho das 9. Então, a conclusão que se chega aqui é o correto é todo mundo tentar se organizar melhor, tentar buscar ajuda de técnicos que conheçam profundamente o assunto, né? Até porque a gente vê, vou dizer, eu estou vendo bastante advogado também perdido em alguns momentos, eles não entendem direito do assunto, eles estão lá na produtora por outros motivos e acabam entrando na parte trabalhista, nessa parte, e não conhece fiscalização, não conhece evento e acabam se perdendo. Tem que se buscar advogado,
ou um técnico competente no assunto, orientação. As produtoras têm sim que cobrar das fornecedoras, até porque ela cobrando isso, ela ajuda o mercado inteiro a se fiscalizar, né? Se a produtora não cobra, pelo que eu entendi aqui que você está dizendo, se ela não cobra, o pessoal vai deixando para lá, então as produtoras têm que se proteger, têm que pensar em contratos, tudo mais. E a gente tem que pensar em outras frentes, por outros meios, algumas frentes que eu sei que a Abrap já tem, que a Abrafesta já tem, o Antônio participa de outras frentes, para tentar trabalhar a questão da legislação, ver a questão de NRs lá, né, Antônio, ver a questão de outras propostas que existem lá, que existem em Brasília, até onde eu sei que já estão. A gente vai ter que se juntar, continuar nesse movimento para tentar trabalhar nisso, e enquanto isso, o pessoal tem que levar bem a sério o tal do sapo aí, porque não é tão simples ali fugir dele, né? Ô, João, Eu antes só de dar queria... minha boa noite, deixa eu fazer um comentário sobre a tua fala aqui. Cara, não é nada milagroso, tá, cara? Assim, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa construir uma trajetória, tá? Eu fiz aqui uma conversa do pedido de vocês. Fala a realidade do mundo, tá? Mas não é isso. Só que eu acho que a fala foi mais na linha assim, cara, a gente precisa estar atento para isso. Eu acho que a Mariana, acho que o Antônio, acho que tu, acho que o Lourenço foram bem perceptivos nisso. Nós temos uma realidade e uma realidade a enfrentar. Essa realidade a nós enfrentar, né? A gente já precisa começar a ter o start antes de ter um fiscal, antes de ter qualquer problema, seja na justiça do trabalho, seja, sei lá o que for. Porque pode advir. É nesse sentido, tá, cara? Eu, eu tenho essa mania de falar desse jeito, de me comunicar, mas nada contra e tal. Olha, peço desculpas para alguém se fui incisivo. E outra coisa, tá? É, me torno à disposição de vocês. Se precisarem me chamar no WhatsApp, qualquer coisa, o Antônio tem meu contato, ele fala comigo toda hora quando precisa de alguma coisa, ou vice-versa, quando eu preciso dele também. Estou à disposição, seja de vocês, de qualquer um que está na live aí, que tal, não tem problema não, tá? Gente, muito obrigado, viu? Agradeço demais o convite, estou disponível para qualquer outra conversa, qualquer outro assunto, qualquer outro desenvolvimento. Cara, a gente precisa fazer tal coisa. Sou parceiro, tá? Sou parceiro de todos vocês. Eu acho assim, ó, empreendedorismo é o que gera um emprego e é onde eu trabalho. Então, cara, se não tiver empreendedor, não tem emprego. Então, eu defendo o empreendedorismo, tá? Embora às vezes a gente pareça que esteja do lado errado, mas não é. É o contrário. A gente está querendo fortalecer todos vocês, que a concorrência de todos vocês seja leal e justa, tá? Então, contem conosco. Ou pelo menos assim, se eu não puder ser conosco, contem comigo, que eu vou defender sempre a bandeira de todos vocês. Tá, gente? Obrigado, boa noite. Vou ficar só no silêncio aqui, porque eu falo demais. Mariana. Ô, João, também, assim, para finalizar a nossa fala aqui, eu estou muito dentro das empresas de eventos e tudo que tu falou ali sobre a dificuldade, sobre os valores, sobre não compensar, sobre a margem de lucro, eu vivencio isso tudo no meu dia a dia aqui no escritório. Mas o que eu penso é que, claro, é um trabalho de formiguinha, né? É a gente lutar para ir mudando realmente essa cultura da informalidade. E eu não digo que a formalidade tem que ser a CLT, tá? Eu digo de ter um mínimo de organização, sabe? O que eu vejo aqui no meu dia a dia, que eu imagino que é a realidade de muitos? O evento é amanhã. O contrato com a pessoa que vai terceirizar
a limpeza do evento está sendo assinado hoje. E daí o contrato chega para mim, dá uma olhadinha no contrato aí rapidinho. Então, e aí, então, assim, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha para ir mudando essa cultura da desorganização, essa cultura da informalidade, essa cultura do dar uma olhadinha aí, essa cultura, não, e tornar de fato os eventos algo organizado, algo que gera, que a gente consiga olhar e ver documentação e ver contrato, porque isso é realidade. Porque, assim, aqui eu estou falando não só da área trabalhista, tá? De tudo. Porque mesmo que a gente consiga todo esse movimento que a gente tem feito para criar uma legislação que atenda, uma legislação trabalhista, né? Que atenda o setor de eventos, que autorize a contratação de MEI, etc, 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 tem a necessidade de contratos vai continuar, a necessidade de formalização vai continuar, de fiscalização, de cuidados, etc, vai continuar. E a tendência é que cada vez mais haja obrigação de formalização, de compliance, de governança, como bem o Lourenço disse. Então, a gente tem que ir colocando isso na nossa cabeça aos poucos, eu me coloco junto porque eu trabalho com isso, tá? Então, sempre que eu falo, eu me coloco no meio. Para que mude essa cultura e a gente passe a trabalhar de forma mais organizada, porque isso vai facilitar muito a vida e vai, ainda que num primeiro momento pareça ser custo, não é custo, é investimento. Então, tu teres um bom jurídico, um bom contador, que entenda da tua área, né? Não é qualquer jurídico, não é qualquer contador, não é qualquer... É igual quando vai se contratar um gerente para a empresa. Tu não vai contratar qualquer gerente, tu vai contratar a pessoa que tem especialidade naquilo. É a mesma coisa quando a gente pensa em advogado, quando a gente pensa em contador, quando a gente pesquisa pessoas que tenham experiência no ramo do nosso negócio. Porque eu, dentro da área trabalhista, por exemplo, eu sei falar de eventos, eu não sou especialista no agronegócio, por exemplo. Se me colocarem lá, tem várias questões que eu posso deixar passar, porque eu sou especialista em eventos, e em outras áreas, mas não no agro, por exemplo. Então, não é porque eu sou advogada trabalhista que eu consigo atender todas as áreas, e isso se aplica para todos os profissionais. Então, assim, eu finalizo aqui, também vou me despedindo de vocês. Eu vou aproveitar ali 2 segundinhos para fazer meu merchan. Eu tenho um podcast que se chama Conexão Trabalhista, tá? Lá eu abordo diversas questões trabalhistas para empresas. Convido todo mundo a me seguir lá, tanto no Instagram quanto no Spotify. A gente tem episódio todas as quintas-feiras, a partir das 7 horas. E já falei para eventos, já falei de cases de sucesso de eventos aqui, de empresas de eventos aqui de Santa Catarina, e o que a gente fez para minimizar os riscos e as despesas e os custos. Então, convido vocês todos a participar. Também estou à disposição, tá? Para quem quiser conversar, quem quiser tirar dúvida, pode me chamar no Instagram, Mariana Bombach, meu Instagram. Eu estou à disposição, é um assunto que eu gosto muito, tá? Que verdadeiramente tem o meu coração, que eu estudo, e eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar outras empresas. Tá sem áudio, João. Lourenço, e aí, Lourenço? Eu agradeço o bate-papo com todos, agradeço também quem nos acompanhou. Finalizo também falando que muita cobrança do setor é por respostas legislativas. Eu quero dizer que a Abrafesta RS, a Trivium, nós estamos juntos ao Ministério do Empreendedorismo, buscando soluções legislativas, nós estamos trazendo um MEI específico para o setor de eventos, que vem com a MP 12.13 e agora, em suas últimas casas legislativas, trazendo a formalização simplificada do trabalho para diversos quinais que sempre estiveram de fora. E caso alguém tenha dúvida, quiser conversar mais sobre isso, pode procurar nós da Abrafesta, da Trivium, que nós também estamos sempre dispostos a um bate-papo.
Agradeço a todos. Ô, João, Gerson. antes de encerrar, me permite. Lourenço, acho que essa proposta deve ser conversada com o Ministério do Trabalho, tá? Antes de mais nada. Porque pode dar insegurança jurídica. Mas, tudo bem. Podem encaminhar com o Ministério do Empreendedorismo, ou seja, com quem for. Mas, se houver divergência com a legislação trabalhista, teremos problemas entre as pastas, tá? Já esclareço isso de antemão, porque nós cobramos a legislação trabalhista, não é uma legislação que venha do Ministério do Empreendedorismo e tal, que venha por uma resolução qualquer do Conselho Nacional. Cara, eu acho que essa reorganização deve vir sendo conversada com todas as pastas envolvidas, tá? Só para Com esclarecer. certeza, Jéssica. Acho que a gente pode. Já temos tema para um segundo bate-papo aí. Não, e assim, como estão conversando com o Ministério lá, eu acho que devam provocar o Ministério lá, que provoca o Ministério do Trabalho em Brasília, não o Gerson, né? O Gerson não é ninguém, né? O Gerson é um auditor-chefe da fiscalização aqui, superintendente aqui no Rio Grande do Sul, mas simples isso. Mas estou dizendo, tu me trouxe uma coisa que eu não conhecia, que não tinha chegado para mim. Eu conhecia das discussões com o Ministério da Cultura. É nova. Então, assim, se está avançado, eu não sei em que âmbito legislativo está, eu não sei que âmbito de discussão, em que âmbito de diretoria, secretaria está no Ministério do Empreendedorismo. Então, talvez seja oportuno, né, que esses interlocutores legislativos de vocês façam com o gabinete da Secretaria Executiva no Ministério do Trabalho. Para quê? Para que haja um alinhamento na legislação, ó, pode isso, pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, e tal. Porque eu sei que isso, às vezes, cria algum conflito. Tá bom. Eu vou pedir para vocês aqui, gente. Eu vou tenho que eu me vou- despedir de vocês, porque... Eu vou só encerrar, Gerson, só vou encerrar te agradecendo a doutora Mariana, ao doutor Lorenzo também, a iniciativa do João aí de abrir as portas, porque eu acho que nós vamos ter que te convocar, Gerson, para outras conversas aí um pouco mais adiante, para a gente poder conversar sobre Desde, outros itens que não Antônio, conversamos hoje. antes de terminar, desde que seja mais cedo, Tá, não? Tranquilo? A gente, eu a perdi gente o faz jogo do assim. meu Colorado hoje, eu sei que Eu ele não, perdeu, né? eu, Minha filha eu me perdi avisou aqui. também, mas ó, eu perdi também, mas com o resultado do jogo eu não estou nem um pouco triste de estar aqui já. A gente perdeu. Mas se for um pouquinho mais cedo, gente, eu agradeço. Claro. Para mim, claro. assim, tipo, 8 horas da manhã é o ideal. Tá bom, tá bom. Agradecer também as pessoas que participaram, né, João, que se inscreveram, que tiveram curiosidade de trocar esse conhecimento. Muitas pessoas queridas aí do Brasil afora, Rio Grande do Sul, Brasil, todo junto, né? Com curiosidades e perguntas, que trouxeram perguntas aí para esse nosso bate-papo, que eu acho que foi muito valioso. E é isso, e eu também fico à disposição, a Preventive fica à disposição de todas as empresas de eventos. Nós já atendemos a maioria das empresas, nós não só atendemos produtoras, né, como nós também atendemos os fornecedores, e são diversos fornecedores. Então, muitas vezes lá uma produtora chega, Antônio, uma empresa de carregador, olha, eu conheço essa e essa, porque essa e essa já estão organizados, porque geralmente somos nós que organizamos aquela documentação. Então, se torna mais fácil esse trabalho em parceria, esse trabalho de formiguinha. Então, muito obrigado a todos aí. Só para finalizar, Antônio, obrigado pela parceria, antes de mais nada, né? Eu acho que a gente troca informação toda hora e tal. Mariana, Lourenço, João e todos que nos acompanham aqui. Cara, eu me deixo à disposição de todo mundo para me chamar no WhatsApp, conversar para alguma coisa e tal. Eu não tenho problema com isso, tá? E eu vou dar a minha opinião e tal, e cada um vai seguir a vida da forma que achar melhor, né? O Antônio me conhece, e a gente trabalha junto já há 2 anos nessa área, a gente já mudou muito
muita coisa, a gente não conseguiu resolver outras, mas faz parte da vida de cada um de nós, né? Então, peço e agradeço a atenção de todos vocês esse tempo todo, né? Ficamos 2 horas e pouco aqui conversando e tal. Meu muito obrigado. E estou à disposição de todo mundo, viu? Gente, obrigado, uma boa noite a todos, tá? Obrigado, Gerson. Desculpa alguma coisa. Doutor Lourenço, doutora Mariana, se vocês puderem aguardar um pouquinho aqui, a gente vai encerrar a live lá no YouTube, a gente vai agradecendo a todo mundo que participou, a gente vai convidar vocês para outras iniciativas, outros bate-papos nesse sentido, participar dessas iniciativas que estão acontecendo em Brasília, e obrigado a todo mundo.